Graça e paz. Bem-vindos às apresentações de comunicações da palavra. Hoje, quinta-feira, 6 de novembro do ano de 2025, quando são exatamente 19 horas e 55 minutos, marcando a nossa chegada, o nosso encontro para este tempo que queremos crer seja um tempo abençoado e sobremodo oportuno para estarmos juntos com as apresentações de comunicações da palavra. De segunda a sexta-feira, comunicações da palavra. O meu, o seu, o nosso programa das noites na transmissão. Comunicações da palavra. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19 horas e 55 minutos. A nossa chegada, quinta-feira, destaque evangelístico. É o nosso destaque evangelístico e o texto nosso é o texto de Lucas 23. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 26 até o versículo 43, apenas para passarmos pelo texto em que na semana passada, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A decisão daquele moribundo, daquele ladrão na cruz, a tamanha compreensão vinda para ele a respeito de quem era Jesus, ainda que padecendo ao lado dele, ele compreendeu que aquele era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador de Israel. E ele tomou a melhor decisão, a decisão que levou Jesus a dizer para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de Jesus, palavra de verdade que se cumpriu. E desde aquele dia até o presente momento permanece a realidade dos fatos. Comunicações da palavra nesta quinta-feira. Este Vem Conosco e Te Faremos Bem, eu parei de mencioná-lo, mas eu gostaria de retornar ao nosso desafio para que você encontre o texto na palavra de Deus, de onde provém essa expressão, tá? E aí então a gente vai preparar algo para contemplar você nesse desafio de encontrar o livro, capítulo e versículo de onde provém a nossa expressão: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Já é um ajuste nosso aqui, que aí já não tem vem para a palavra você também, é nosso, tá? Nem é nosso, né? É da Caixa, vem para a Caixa, nós emprestamos. Estamos emprestando essa expressão, tá? Ok, 19, quanto? 19h58, em 20 de cheio, a gente vai para a leitura do texto, porque hoje eu quero falar de dois assuntos importantes. Um é o madeiro verde e o madeiro seco. Tem que falar do madeiro verde e do madeiro seco. E também eu quero falar com você de algo que aconteceu não muito tempo depois da crucificação, que tem a ver com essas palavras do Senhor Jesus, com essas mulheres que estavam batendo no peito e o lamentando, e ele então dirige a palavra para elas enquanto estava passando, carregando o madeiro, para que elas não chorassem por ele, mas antes por elas mesmas e por seus filhos. E vamos entender esse acontecimento que foi a destruição de Jerusalém no ano 70 DC, tá? Que foi aquele evento culminante da primeira guerra judaico-romana, em que as legiões romanas, lideradas pelo general Tito,
sitiaram e saquearam a cidade, resultando na destruição do segundo templo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre essa destruição, mas antes, porém, chegando agora a 20 horas, eu espero que seja tudo bem com o nosso som. Chegando agora a 20 horas, eu vou para a leitura do texto de Lucas 23, a partir do versículo 26. Eu vou ler o texto da crucificação, porque nos interessa muito essas palavras de Jesus para essas mulheres e essa questão do madeiro seco, madeiro verde e madeiro seco, tá? Vamos lá então. E quando iam levando, tomaram certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Simão tem a missão então de carregar a cruz de Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, preste atenção então, porque aqui nós vamos trabalhar hoje à noite. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Já imaginou quando Jesus estava dizendo isso para essas mulheres? Não chorarem por ele naquele momento, naquela triste situação, momento tenebroso, mas ele não quer que chore por ele e nem lamente, mas deve ser feito isso por elas mesmas e pelos seus filhos. E ele continua dizendo aqui, versículo 29 de Lucas capítulo 23, porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Vamos parar aqui no versículo 31. Então tem esse momento desse diálogo que antecede instantes em que Jesus é conduzido para a crucificação. Ele tem essa comunicação com essas mulheres que certamente tinham todo um apreço, uma estima, o consideravam, estavam tomadas de muita tristeza e dor pelo que estava acontecendo e principalmente por não entenderem profeticamente a realidade daquele momento. Então as palavras de Jesus, principalmente no versículo 31, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E aí a gente quer saber o que é madeira, que é o madeiro verde, o que é o madeiro seco? Que se está fazendo isso ao madeiro verde, o que vai esperar que se fará ao seco? Então vamos entender isso nas palavras do Senhor Jesus. O que significa isso? Essas palavras de Jesus, no versículo 31, significam que se ele, um madeiro verde, inocente, justo, sofreu uma punição tão severa e injusta nas mãos dos romanos e da liderança judaica, um sofrimento muito maior e mais terrível aguardava o madeiro seco. Se sobre o madeiro verde estava acontecendo isso, muito mais se agravaria e seria terrível o sofrimento sobre o madeiro seco. Quem é o madeiro seco? A nação judaica, espiritualmente murcha
e infértil em boas obras, ações de corações endurecidos que rejeitaram o Messias. Não só a nação judaica, mas envolve todos aqueles que recusam, rejeitam o Senhor Jesus. O que se cumpriu na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, como eu estava mencionando, foi um evento culminante da Primeira Guerra Judaico-Romana, em que as legiões romanas, lideradas pelo general Tito, sitiaram e saquearam, despojaram a cidade, culminando na destruição do segundo templo. E esse cerco foi marcado por fome, violência e brutalidade. Resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas e na escravidão dos sobreviventes. Foi algo devastador, foi algo terrível. A destruição teve consequências profundas para o povo judeu, acelerando a diáspora, que foi a dispersão judaica, e remodelando sua religião e cultura. A dispersão, os judeus vão dispersos para vários lugares. E no contexto dos acontecimentos, a destruição foi parte da Primeira Guerra Judaico-Romana, do período de 66 a 73 depois de Cristo. Uma rebelião judaica contra o domínio romano na província da Judéia. E houve então um cerco, o exército romano, comandado por Tito, futuro imperador, o general Tito, cercou Jerusalém na primavera do ano 70 DC. A cidade, por sinal, estava lotada, estava superlotada, devido a peregrinos da Páscoa e refugiados que se encontravam ali. E os romanos construíram muralhas, torres, equipamentos de cerco para romper as fortificações da cidade. Embora a resistência judaica tenha sido feroz, mas a cidade sofreu com a fome, com o agravamento do problema quando os romanos cortaram os suprimentos de água e trigo. E aí vem então em cheio a destruição. As forças romanas conseguiram romper as muralhas da cidade e, em um evento brutal, invadiram um monte do templo, destruindo o segundo templo. E a tomada da cidade levou a um grande número de mortes, com estimativa de pelo menos 100 mil mortos, além de milhares que foram escravizados ou executados. Consequências. O evento foi um marco trágico na história judaica, encerrando o judaísmo do segundo templo e levando à dispersão, à diáspora dos judeus por outras terras. E essa destruição do templo mudou profundamente as práticas religiosas, que passaram a concentrar-se em rituais e orações sem o local central do templo. Então, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Então, madeiro verde, o significado das palavras de Jesus, madeiro verde ou lenho verde, representa o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, a madeira verde, vamos pensar numa madeira verde, porque a linguagem, aqui é interessante isso, é uma linguagem
figurada. A linguagem figurada. Porque a madeira verde, ela possui seiva e vida. E ela não queima facilmente. Já percebeu você colocar uma madeira verde no fogo? Tem que secá-la, tem que acontecer um processo para que ela venha se queimar. Não queima facilmente. Agora, o sofrimento de Jesus, ele foi imerecido. Pois ele era puro, sem pecado, fonte da vida divina. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Madeiro seco ou lenho seco? Representando então a nação de Israel daquela época. Tanto é que ele fala para as mulheres do povo de Israel, para não chorar por ele, mas por elas mesmas e por seus filhos, que devido à sua recusa em aceitar a Deus, a corrupção e idolatria da nação estava espiritualmente seca, ou seja, morta, sem frutos de justiça ou verdadeira comunhão com Deus. E vem a punição. A lógica da frase é um provérbio que usa a analogia do fogo. Se o fogo, o julgamento, o sofrimento consome até mesmo a madeira verde, o inocente, muito mais, rapidamente, intensamente, consumirá a madeira seca, o culpado. E a ligação então com o ano 70 DC, palavras proféticas, a profecia, a palavra de Jesus, que já preparava essas mulheres para esse momento e documentando isso na palavra de Deus. Julgamento que iminentemente recairia sobre Jerusalém, a nação judaica, e o contexto imediato das palavras aqui do versículo 27 ao versículo 30. Jesus dizendo às multidões que choravam por ele, para não chorarem por ele, sim por si mesmas e por seus filhos, pois viriam dias de grande aflição, nas quais as pessoas desejariam nunca ter nascido, ou que os montes caíssem sobre elas. Esse momento dos 70 DC, depois de Cristo, até que não se compara com a grande tribulação que também está por vir e virá. Isso se cumpriu historicamente, na parte histórica, no ano 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos, comandados pelo general Tito, faz essa invasão de Jerusalém. E prevalece para nós o fato que sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo sempre é equivalente à decisão do hoje. Ao abrir o programa, eu conferindo a data, 6 de novembro de 2025. Por um instante, veio à minha mente o que eu estava fazendo exatamente nessa data há 45 anos. Sofri de um acidente. Nesse momento, 20 horas e 13 minutos, eu estava no hospital, com 4 pontos aqui, na cabeça. Ainda não havia respondido ao Evangelho de Jesus Cristo. Ainda não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Como foi importante, pela palavra, pela pregação do Evangelho, conhecer essa obra salvadora de Jesus Cristo. Eu nunca tinha lido a Bíblia até então, já tinha participado de algumas reuniões na igreja, mas estava disperso, distante, e aquele acontecimento me aproximou novamente da liderança da igreja, da oportunidade de retornar às participações,
e no ano seguinte ter o encontro pela fé com Jesus Cristo. Tal como essas mulheres ficaram frente a frente com Cristo, tal como essas mulheres ouviram as palavras do Senhor Jesus, palavras de verdade, palavras de um desafio real, palavras proféticas, palavras de preparação. A vida nesse mundo é uma breve preparação para a eternidade. Jesus tomou sobre si, sim, na cruz do Calvário, os nossos pecados. Ele padeceu, mas, porém, no entanto, ele triunfou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ressurgiu dentre os mortos. Na sua primeira vinda, ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda, ele vem para ser aquele que vai julgar, vai se assentar como juiz no trono. E a promessa maravilhosa, por causa da obra que ele realizou na cruz do Calvário, não é que Jesus veio para efetuar uma obra de salvação para todos e para por aí, não. Todos os que creem, todos os que o recebem como Senhor e Salvador, todos que se entregam pela fé a Ele e passam a ser uma nova criatura. Então é muito importante aquele ingrediente, a fé. A salvação é pela graça, por meio da fé. Não é por obras. É pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eu quero crer que você hoje à noite entendeu madeiro verde, madeiro seco e a importância do relacionamento certo, correto com Jesus. Quem é Jesus para você? Apenas um realizador de milagres ou ele é o seu Senhor e Salvador? Você entendeu a missão dele? Você entendeu a obra dele? Você entendeu a razão pela qual ele se entregou? Pela qual ele foi à cruz? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. É necessário, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para que você tenha o seu pecado purificado pelo sangue de Jesus, você precisa ser dele. E invocá-lo, crendo, reconhecendo que você é um pecador perdido, que precisa ser salvo. Antes de você saber o que você precisa para ser salvo, entender por que você precisa ser salvo. Porque você está perdido, pecador, que precisa da obra espiritual realizada por Cristo. Então não é a igreja que salva. Estou agora na igreja tal, estou bem, estou salvo. Não. A igreja não salva, a igreja não foi à cruz. Quem padeceu na cruz por mim e por você foi Jesus. Ele realizou. Foi ele que disse, que bradou na cruz, está consumado. É o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Vamos orar nesse momento, 20 horas e 18 minutos. Eu não tenho notícia da esposa do missionário Júlio, mas vou orar por ela. Estava fazendo a cirurgia, eu perdi o contato. Tá? Irmã Inês também precisa saber mais do contato. Acho que está aguardando a cirurgia do olho, da outra vista ser feita. E estamos orando para que isso possa acontecer no tempo de Deus. E Deus tem sempre o tempo dele, tá? Mas vamos orar nesse momento. Bendito Deus, graças te damos por essa noite do nosso destaque evangelístico, falando do madeiro seco e do madeiro verde e do madeiro seco, a obra e as palavras do Senhor Jesus e tudo quanto de verdade e de fato foram notabilizadas, comunicadas essas palavras para aquelas mulheres que deveriam considerar o choro e o clamor delas por elas mesmas e por seus filhos, pois enfrentariam dias muito
mas podemos ter bom ânimo no Senhor que venceu o mundo. No Senhor podemos ter paz. E que possamos, nessa paz, valorizarmos o quanto isso é importante para as nossas vidas, espiritualmente falando. Ó Deus, eu oro pelo Luiz Antônio Andrade, Eutaquer Andrade, naquele leito de hospital, na UTI, sobre ele a bondosa mão do Senhor, sobre a família, alcançá-los a conversão em Jesus Cristo. Também oramos pela Dona Maria Cordeiro, Fernando, Deus, e as portas se abrindo para levar-lhes as boas novas de salvação em Cristo. Também a Angélica, esposa do missionário Júlio, derrama graças sobre a vida dela, Deus, nesse período, nessa fase, que tudo possa ter uma resposta da providência e do cuidado do Senhor. Também a irmã Inês de Ribeirão Preto, dá-lhe graças, ó Deus, aguardando todo o procedimento que ela necessita e traga o fortalecimento para a vida dela e que ela venha alegrar-se mais e mais no Senhor. Pai bendito e eterno, também oro, já me preparando para a cirurgia na segunda-feira, debaixo da providência e cuidado do Senhor, que possamos atravessar esse momento, essa fase, e logo em breve ter a recuperação completa. Por tudo graças e oro no nome de Jesus. Amém. 2021, marcando nesse momento nosso encerramento, e amanhã nós teremos o concurso Academia Bíblica no Evangelho de João. Vamos destacar amanhã as 16 perguntas. Estou ainda preparando os detalhes que vão envolver isso, mas as perguntas estão sendo divulgadas, tá? E você pode respondê-las. É só do capítulo 1, tá? A resposta está no próprio... É só encontrar o versículo, encontrar a passagem, e a própria passagem comunica a resposta com você. A resposta está no texto da palavra. É só extrair numa linha de raciocínio do texto da palavra para você responder as 16 questões de um capítulo que tem, se eu não esteja enganado, 51 versículos. Uma porção interessante, João registrando ali a introdução de Cristo no Evangelho de João, tão diferente dos outros evangelhos. João vai escrever e vai demonstrar que Jesus é Deus. Este é o alvo de João, diferente dos outros escritores, tá? Mas se prepare, se anime, que a gente vai preparar alguma coisa para fazer talvez um sorteio entre os participantes. Não importa onde você é, de onde você se encontra, a gente chega até você. Tem como chegar? Ou não tem? Tem sim, chega até você, tá bom? Tenham todos uma ótima noite, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tenham todos uma ótima noite, querendo Deus, amanhã, 19h55, estaremos chegando.